Júlio, boa tarde. Então a gente, para começar agora, começamos o curso hoje pela manhã e agora vamos dar também continuidade no período da tarde. Vai ser a minha última apresentação e espero que vocês tenham aprendido, né, e tenham passado a gostar da LDL eletronegativa, de modo semelhante ao que acontece comigo e com o grupo, né, que dedica uma boa parte do tempo, né, em cima dessa partícula. Então, se a gente fizer uma retrospectiva, né, das duas aulas anteriores, a gente, na manhã de ontem, a gente tentou passar um panorama do que seria, né, essa estrutura de LDL eletronegativa e terminamos ontem falando que LDL eletronegativa não tem como origem simplesmente uma modificação induzida por oxidação. Hoje, no período da manhã, a gente passou para vocês alguns métodos, né, usados no isolamento, na purificação e caracterização dessa partícula e mostramos também, né, quais foram as estratégias, né, utilizadas para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais e policlonais para posterior padronização de ELISAs, né, e outros testes imunológicos para monitorar essas partículas também. E agora à tarde a gente vai entrar um pouquinho na parte aplicativa. Como é que os estudos estão sendo desenhados, né, para acompanhar as mudanças, né, físico-químicas em cima da LDL eletronegativa e o impacto dela no desenvolvimento de alguns processos fisiopatológicos. Para a gente estar começando, né, eu fiz a seleção aqui desse estudo, né, um estudo que a gente publicou, né, e foi baseado no modelo experimental, um modelo clássico, tá, de dislipidemia e aterosclerose. É um modelo onde a gente tentou avaliar o quê? Tentou verificar se um componente da dieta, que também é utilizado normalmente pelo homem, poderia ou não estar modificando, tá, a concentração de LDL eletronegativa e seus autoanticorpos. Nesse estudo nós trabalhamos com 3 grupos, tá, de animais, foram coelhos, e nós tivemos um grupo controle, cuja dislipidemia foi induzida por um consumo excessivo de caseína. Aí vocês podem pensar, poxa, a caseína é a principal proteína do leite. Então, leite vai induzir dislipidemia? Aí eu vou dizer para vocês, na concentração que nós consumimos diariamente, não. Por favor, continuem consumindo leite, porque é muito saudável. Mas, na concentração que nós usamos no laboratório, numa situação experimental, tá? Que foi tá, uma concentração de 27% da dieta sob a forma de caseína, a gente sim consegue induzir uma dislipidemia bastante interessante e também consegue desenvolver aterosclerose. Então, os nossos coelhinhos aqui do grupo controle receberam essa dieta contendo 27%, tá, do total da dieta administrada sob a forma de caseína por um período de 180 dias, 6 meses de tratamento, de intervenção. O outro grupo, ele recebeu a mesma dieta do grupo controle, sendo que o grupo high, quando comparado com o grupo low, apresentou uma diferença básica no conteúdo de um outro componente que é muito estudado na literatura, que são as isoflavonas. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome aí na mídia leiga ou na mídia científica, né, porque é bastante divulgado. Se vocês saírem daqui e forem aqui na Drogazil, aqui pelo portão da veterinária, certamente vocês vão encontrar uma caixinha com cápsulas de isoflavonas, com recomendações milagrosas, né, para 1001 coisas. No nosso objetivo de inserir as isoflavonas aqui, é porque dentre das 1001 funções dessas isoflavonas, elas também têm um potencial antioxidante e hipocolesterolêmico, de acordo com alguns autores. Então nós queríamos saber se essas isoflavonas que foram extraídas da soja, tá, ela poderia modificar essa dislipidemia induzida pela dieta controle. Então,
Os animais também foram monitorados, né, pelo mesmo período, logicamente, de 180 dias. E a cada intervalo de 30 dias nós íamos lá e coletávamos um pouquinho de sangue desses coelhos e depois, a partir do plasma, quantificávamos a LDL eletronegativa. E o que a gente pôde observar aqui é que o grupo controle, ao longo de todo o experimento, teve, tá, um delta, né, que já é o resultado do delta em relação já normalizado pelo basal, né, crescente em termos de conteúdo de LDL eletronegativa, demonstrando por meio de um modelo experimental que a hipercolesterolemia seguida da aterosclerose leva ao aumento significativo dessa partícula de LDL eletronegativa. Por sua vez, como eu comentei na primeira aula, essa partícula, ao contrário da LDL nativa, ela passa a ser reconhecida como algo estranho para o nosso sistema imune. Então, o nosso organismo, no caso aqui o organismo dos coelhinhos, passaram a ativar uma resposta imune específica para essa LDL eletronegativa. Então, eles passaram a produzir anticorpos anti-LDL eletronegativa. E que também o grupo controle, tá, apresentou valores crescentes quando comparado aos outros dois grupos de intervenção. Nós podemos observar aqui que, quando comparamos o efeito, tá, isolado das isoflavonas administrado numa concentração de 0,73 miligramas por quilo de animal, em relação ao outro grupo, que foi 7,3 miligramas por quilo de animal, ou seja, 10 vezes mais, não houve, aparentemente, tá, olhando ponto a ponto, não houve uma diferença significativa em relação ao efeito da isoflavona. Entretanto, quando nós fizemos uma análise considerando a área sob a curva, ou seja, considerando toda a variação ao longo do período experimental, nós encontramos sim uma diferença entre o efeito da isoflavona na capacidade de modular a geração da LDL eletronegativa. Então, com esse estudo, a gente pode tirar duas grandes conclusões. Primeiro, componentes da dieta podem induzir, tá, um aumento na geração da LDL eletronegativa. E de modo inverso, componentes da dieta também podem favorecer o controle da geração dessa partícula. Então, componentes lipídicos, que no caso aqui, né, desculpa, aqui no caso a caseína, né, proteico, foi capaz de levar ao aumento. E essa produção ela foi controlada até certo ponto pela inclusão das isoflavonas. Só a título de curiosidade, a diferença entre 0,73 e 7,3 na concentração de isoflavonas administradas foi baseada no consumo de soja comum da população japonesa. Nós, logicamente, ajustamos isso em função do peso do animal, para poder também não ter um valor totalmente aleatório. O valor 0,73 corresponde ao consumo médio, tá, diário de isoflavonas que um indivíduo japonês lá no Japão, não um japonês que vive em São Paulo, tem. E 7,3 seria 10 vezes mais. Porque a gente queria ver se essa resposta era dose dependente. Tá? O que a gente vê comumente na mídia dizendo que pode consumir antioxidantes aleatoriamente, ela vão ter, que vamos ter efeitos sempre positivos. O que a gente vê é que nem sempre isso é verdade. Tá? Então aqui a gente também não conseguiu ver isso, viu? Diminuiu, mas, tá, não foi tão significativo assim em relação a um efeito dose dependente. 15 animais por grupo. 15 animais por grupo. Saindo um pouco dos modelos experimentais, tá? Esse grupo, esse pesquisador aqui, o Edmar Pereira, né? Ele quis verificar se, de modo semelhante ao que a gente tinha observado com a nossa experiência e também com outros artigos citados na literatura, usando modelos experimentais, ou seja, com camundongos, com coelhos, se em humanos, tá? Se em humanos era possível obter um efeito sinérgico
quando associava simvastatina com o alfa-tocoferol, sobre a geração da LDL eletronegativa. Nós já partimos do pressuposto de que o tocoferol é o principal antioxidante presente na LDL. Então, possivelmente, teria um efeito, né, importante na redução, no controle da geração dessa partícula. E a simvastatina, né, é um dos membros da família das estatinas, que tem como função básica inibir a HMG-CoA redutase, que é a principal enzima responsável pela síntese de colesterol. O efeito básico é o controle da colesterolemia. Entretanto, existem outras ações da simvastatina que têm sido estudadas, né, das estatinas de um modo geral. Então, nesse estudo aqui, nós queríamos ver, né, eles, aliás, né, tentaram ver se haveria ou não esse efeito sinérgico em cima da geração de LDL eletronegativa. O que foi que eles observaram? Eles observaram que, tanto quando eles quantificaram a LDL eletronegativa, ou ela ajustada pelo conteúdo de colesterol na LDL total, eles viram que houve uma redução significativa entre o basal e os momentos subsequentes à intervenção. Mas qual intervenção? Basicamente em relação à inclusão da simvastatina. A adição do tocoferol não agregou efeitos positivos ao efeito isolado da simvastatina. Então, a simvastatina por si, tá, ela conseguiu diminuir nesse experimento em indivíduos, tá, indivíduos hipercolesterolêmicos, conseguiu reduzir o conteúdo de LDL eletronegativa bruto ou ajustado pelo conteúdo de colesterol da LDL total. E a inclusão do tocoferol não promoveu efeito adicional. Esse resultado aqui mostra o que outros estudos com alfa-tocoferol em humanos têm mostrado, que o tocoferol ele não diminui, não modula uma série de fatores de risco cardiovascular. Enquanto os estudos experimentais encontram uma boa correlação entre tocoferol e oxidação, na prática clínica não é o que tem sido encontrado. Tanto é que não há recomendação na literatura para incluir alfa-tocoferol com esse apelo, tá, de antioxidante, desse apelo de controle de estresse oxidativo. Isso não é aplicado na clínica. Experimentalmente os resultados são otimistas. Mas a gente tem uma série de comentários que poderia fazer, talvez por conta dessas falhas, né? Não sei se metodológicas ou... Mas a gente tem alguns comentários, talvez. Depois a gente pode discutir sobre isso. No outro estudo, tá, publicado em relação também à ligação entre LDL eletronegativa e diferentes situações, né, quadros cardiovasculares, como aqui na síndrome coronária aguda, na angina estável e no grupo controle. Esse grupo controle aqui, ele era normocolesterolêmico e também, além de ser normocolesterolêmico, ele não apresentava, por meio de exames clássicos, aterosclerose, avaliava nível de carótida. Tá? Então, era um grupo clinicamente saudável, do ponto de vista cardiovascular. E a gente quantificou, né, os autores quantificaram também o conteúdo de LDL eletronegativa e dos seus autoanticorpos. E verificaram, sim, que o grupo controle, nas duas situações, tanto do antígeno quanto do anticorpo, apresentava um conteúdo significativamente inferior. E eles viram o quê? Que à medida que o evento cardiovascular, né, que o quadro cardiovascular se tornava mais grave, o conteúdo de LDL eletronegativa e os respectivos autoanticorpos também aumentavam, mostrando de novo o potencial imunogênico da LDL eletronegativa e confirmando, né, a sua geração crescente à gravidade da doença cardiovascular. Tá? Então, nesse estudo aí, eles mostraram já em humanos, tá, essa situação. Daqui a 2 semanas, tá, uma aluna minha, Tiziana Machado, vai estar defendendo a sua tese de mestrado com esses resultados aqui. Não, são resultados referentes a um projeto onde nós estamos trabalhando com adolescentes eutróficos,
com sobrepeso e adolescentes obesos. A gente tem direcionado, tá, a nossa atenção para a questão da obesidade na adolescência, porque nós hoje acreditamos que a obesidade é o principal problema de saúde pública do mundo, pela associação direta dela com uma série de outras patologias crônicas. E nós acreditamos que a obesidade não deve ser prevenida ou somente tratada na fase adulta. Ela deve ser pensada, tá, e refletida desde os primeiros anos de vida. Então tem até autores que se preocupam com o estado nutricional da mãe, pensando já no quanto o feto já vai estar previamente sendo sensibilizado para se tornar ou não um indivíduo obeso. No estudo da Tiziana, o que foi que nós avaliamos? Nós codificamos também a LDL eletronegativa, tá? E os seus autoanticorpos. E vimos de maneira significativa que os indivíduos que são obesos, que têm excesso de peso, sobrepeso, aqui faltou o asterisco, e os obesos, eles apresentam, tá, valores crescentes também dessas partículas. Esses indivíduos, é importante destacar, que são os famosos gordinhos saudáveis. Eles estão nas salas de aula, eles estão nos clubes, eles podem ser os nossos filhos, ou os irmãos de vocês, daqueles que não têm filhos ainda. E que nem um pediatra, nem um nutricionista olha para esse indivíduo como sendo alguém que já está apresentando uma série de fatores de risco cardiovascular. Ele é considerado clinicamente saudável. Tá? Ninguém está tendo nenhuma preocupação com esse segmento da população em muitos aspectos. Então a gente acha que, embora você olhando para ele e ele não apresentando nenhum sinal clínico, exceto a obesidade visível, mas que ninguém olha para ela, tá? Ele já tem uma situação que está favorecendo a geração de partículas eletronegativas. E que por outros estudos a gente sabe que estão diretamente relacionados com o risco cardiovascular aumentado. Esses pacientes aqui, que eu não acrescentei esses resultados, porque não é objeto da aula, mas eles têm um baixíssimo conteúdo de colesterol associado ao HDL. Porque na sua grande maioria, além de serem obesos, logicamente, também são sedentários. Então tem HDL muito baixa. Tem uma série de adipocitocinas, tá, relacionadas como leptina, adiponectina e outros também alterados. Então, tudo que a gente pode concluir de um estudo como esse é que esses indivíduos estão em elevado risco cardiometabólico e que precisam ser olhados de outra maneira, tá? Para controlar esse sobrepeso e para controlar, sobretudo, essa obesidade que já está presente. Nessa amostra aqui, nós temos adolescentes, tá, com 12 anos e 120 quilos. E que não participa de nenhum programa, de nenhum tratamento, está em casa, simplesmente reproduzindo a sua rotina diária. Está na televisão, de consumir, de pouquíssima atividade física e, bioquimicamente, mantendo, né, esse quadro negativo. Além de tudo que a gente já comentou, nas últimas 2 décadas, e principalmente nos últimos 10 anos, grande atenção tem sido dada para 2 características das lipoproteínas, que são a densidade e o tamanho dessas partículas. Hoje, sabe-se claramente que não basta ser LDL. É preciso avaliar o tamanho dessa LDL. Por quê? Porque se nós olhamos para 2 indivíduos, o João e o Pedro, o João e o Pedro têm 180 miligramas de colesterol associado à sua LDL. São valores elevados? Sim, os 2 têm valores elevados de colesterol na LDL. Valores de risco? Sim. Entretanto, nós podemos dizer que o João, num determinado dia, teve um evento clínico. E o outro, o Pedro, vai passar a sua vida toda muito bem. Logicamente que com esse exemplo, N fatores podem estar fazendo a diferença entre esses 2 indivíduos. Mas se nós formos pensar exclusivamente na LDL, tá, nós podemos avaliar
essa partícula pensando também na densidade e no tamanho. Por quê? Porque a gente sabe que essa LDL, quando formada principalmente por partículas grandes, tá? Grandes, elas são menos heterogêneas. Quando nós temos partículas pequenas, tá? As pequenas e as mais densas de LDL, nós temos partículas mais proaterogêneas. Pensando simplesmente do ponto de vista físico, tem partículas menores, logicamente, o espaço intercelular ao nível do meu endotélio será facilmente permeável por essas estruturas que têm um diâmetro menor, pensando de maneira muito simplista. Fato que não é verdade para as partículas maiores. Hoje em dia, nós já temos kits no comércio que permitem dizer que se eu tenho 180 miligramas de colesterol associado à minha LDL, qual percentual eu tenho associado a partículas grandes e a partículas pequenas. E com isso eu consigo refinar o risco cardiovascular do meu paciente. Tá? Esses kits, até onde eu sei, eles não estão disponíveis no mercado local para rotina laboratorial. Eles existem, aprovados pelo FDA, já há uns 10 anos, pelo menos, tá? Tanto para investigação científica, quanto em rotina laboratorial nos Estados Unidos. Aqui a gente não, até onde eu sei, realmente, não posso dizer que nós temos isso em rotinas, tá? O fato é que, pensando nessa possibilidade, nesse conhecimento adicional de que o tamanho da partícula faz diferença para o desenvolvimento da aterosclerose, nós fizemos uma pergunta. Será que a LDL eletronegativa ela está mais associada a partículas pequenas, entretanto maiores, ou partículas mais densas, entretanto pequenas? Como será que a LDL eletronegativa se encontra nesse contexto, nesse pool de LDL? Porque o que nós temos hoje é um pool de LDL. Nós não podemos dizer que é uma estrutura uniforme, não. É uma população heterogênea, em tamanho, em propriedades, em oxidação, em composição, como nós já vimos, com mais ApoC3, com um pouquinho menos de ApoA1, uma população extremamente diversificada e com potencial heterogênico também diferenciado. Pensando nessa pergunta, nós fizemos alguns trabalhos. Esse trabalho, de uma aluna que vai defender também doutorado agora, em março mais ou menos, no abril ela vai estar defendendo, mas esses resultados aqui dela foram do mestrado. O que foi que ela fez? Esse trabalho é com humanos, tá? E ela quantificou o conteúdo de LDL eletronegativo em indivíduos normocolesterolêmicos, indivíduos hipercolesterolêmicos, indivíduos que tinham hipercolesterolemia e aterosclerose clinicamente comprovada. E aí a gente, além de quantificar, aonde de cara nós vimos que os indivíduos, desde o hipercol até aquele hipercol aterosclerótico, tinham valores superiores de LDL eletronegativo. A gente, além de fazer essa quantificação, que já era algo, digamos, rotineiro dentro do laboratório, nós pegamos a LDL e fracionamos ela em função da densidade. E ficamos com duas subpopulações, uma LDL mais densa e uma LDL menos densa, aonde nós depois fomos quantificar na amostra total, na amostra de indivíduos normocolesterolêmicos, na amostra de hipercol e na amostra dos ateroscleróticos. E o que foi que nós observamos? Nós observamos que, independente, tá, do perfil clínico, a LDL eletronegativa, ela está prioritariamente do lado das partículas mais proaterogênicas, ou seja, das partículas menores e mais densas. Tá? Então esse foi um dado bastante interessante, porque hoje a gente pode dizer o quê? Que na hora que eu tenho um indivíduo que tem 5%
de LDL eletronegativa, dentro desse pool de LDL total, 60% aproximadamente vai estar sob a forma de associada a partículas pequenas e densas, partículas mais heterogêneas. Se o indivíduo ele é normal, tá? Ele vai ter também LDLs pequenas e densas, ele vai ter também LDL eletronegativa, principalmente associado a essa fração. Significa dizer o quê? Que tanto os indivíduos saudáveis quanto os doentes, eles têm LDL eletronegativa, como nós já falamos ontem também. Sendo que, independente dele ser normal ou ele ser doente, a LDL eletronegativa estará sempre do lado ruim, sempre do lado das partículas menores, das partículas mais proaterogênicas. Tá? Então esse dado também é um dado interessante, porque ele adiciona, tá, a seguinte informação. A LDL eletronegativa, além de ter uma relação direta com a fisiopatologia da aterosclerose, ela tem uma relação direta e dependente do tamanho das partículas de LDL eletronegativa. Se nós olharmos aqui essa figura muito bonita, né, de lipoproteínas, é uma distribuição das diversas lipoproteínas, nós vamos ver que realmente estamos trabalhando com um sistema extremamente complexo em termos de tamanho de partículas, tá? E que, se pensarmos exclusivamente aqui na faixa da LDL eletronegativa, da LDL total, nós ainda vamos ter um mix, tá, de partículas grandes, partículas pequenas, partículas medianas, partículas muito pequenas. Então, por saber, tá, que essa LDL que a gente chama de LDL total, na verdade, é uma família extremamente heterogênea, foi que ano passado, ano retrasado, eu fiz um estágio de pós-doc no grupo da Espanha, especializado em avaliar o efeito da dieta em cima de fatores de risco cardiovascular. Nesse trabalho do qual eu participei, né, é um estudo que se chama PREDIMED, vocês podem colocar na internet, é um estudo bastante amplo, é o segundo, é o maior estudo de intervenção nutricional da Espanha. Tá? Tem quase 8.000 pessoas inseridas que estão sendo acompanhadas por 5 anos. Então, esses indivíduos, todos eles têm alto risco cardiovascular, ou seja, ou ele é diabético, ou ele é hipertenso, ou ele é diabético hipertenso, ou ele é dislipidêmico. O fato é que, baseado no score de risco de Framingham, ele tem um alto risco a vir ter um evento cardiovascular. Ele não pode ter tido um primeiro evento. Ele só pode ter fatores de risco. Se ele já tiver apresentado algum evento clínico, ele está fora do estudo a nível de inclusão. Tá? Então, pegou-se esses indivíduos, selecionou-se e se estratificou aleatoriamente, ele em grupo controle, em grupo que recebeu frutos secos, um mix de frutos secos, e um grupo que recebeu azeite de oliva. Quanto eles receberam de azeite de oliva? 50 ml. Para a gente ter uma ideia, para aqueles que consomem azeite de oliva, para saberem mais ou menos, né? 50 ml de azeite de oliva dá mais ou menos não exatamente, umas 2 colheres e meia de sopa de azeite de oliva por dia. Tá? Frutos secos, quanto? 30 gramas. Quais foram os frutos secos utilizados nessa intervenção? Eles trabalharam com um mix de 15 gramas de nozes, 7,5 de avelãs e mais 7,5 de amêndoas. Tá? E o grupo controle? Que grupo controle foi esse? Foi o grupo que recebeu exatamente a orientação de reduzir o consumo de gordura saturada, que é a recomendação preconizada pela American Heart Association. Então o objetivo era, qual dessas intervenções traria mais benefícios para esses indivíduos de alto risco cardiovascular? Aí o que foi que nós fizemos através da técnica de ressonância magnética? Nós quantificamos o tamanho das partículas e nós observamos o quê? Que quando olhamos a LDL como um todo, nós vimos que as partículas tiveram um maior tamanho, foram partículas de maior diâmetro, após a intervenção
com frutos secos. Tá? Quando nós fomos analisar esses resultados de maneira mais detalhada, o que foi que a gente observou? A gente observou que, em termos de concentração, se eu aumentei o tamanho das partículas, logicamente, eu diminuí a concentração. Né? E aí o que aconteceu? Eu passei a ter partículas de LDL grandes nos indivíduos que receberam frutos secos e partículas de LDL pequenas reduzidas nesse mesmo grupo. Mostrando que os indivíduos que receberam a intervenção com frutos secos, eles, embora não tenham tido uma mudança significativa na concentração de colesterol, do ponto de vista qualitativo, a LDL deles melhorou muito. Porque eles tiveram uma menor concentração de partículas pequenas e uma maior concentração de partículas grandes, tá? Que são as partículas mais anti-aterogênicas. E aí, baseado nesses resultados, nós fizemos a seguinte pergunta: se os frutos secos conseguiram modificar as características qualitativas da nossa LDL, será que eles também conseguiram, tá, modificar o conteúdo de LDL eletronegativa ou não? E aí nós fizemos, tá? Nós levamos o nosso anticorpo e fizemos... aqui a gente, antes de mostrar, essa técnica permite estratificar ainda em medianas, pequenas e muito pequenas. Em todas as situações, a gente viu que os frutos secos, eles continuaram mantendo o perfil de reduzir as partículas mais proaterogênicas. Quando nós avaliamos, então, vamos observar se essas intervenções tinham promovido alguma mudança na LDL eletronegativa e nos seus autoanticorpos, o que foi que a gente observou? A gente observou que o conteúdo de LDL, tá, eletronegativo, bruto ou ajustado pelo conteúdo de colesterol na LDL ou pelo colesterol total, ele teve, tá, após um ano de intervenção, uma redução que foi significativa, não no grupo que a gente viu mudanças qualitativas no tamanho, mas sim no grupo que recebeu azeite de oliva, para a nossa surpresa. E aí você pode perguntar, qual a justificativa? A justificativa, a certeza 100%, nós não temos. Mas qual a nossa hipótese em cima desse resultado inesperado? A resposta, né, a nossa hipótese é que esses indivíduos que receberam azeite de oliva, tá, eles mostraram uma redução que não foi coerente com a diminuição do tamanho das partículas, porque a LDL eletronegativa apresenta outras características. Aqui, a técnica utilizada foi baseada no anticorpo monoclonal, que ele pode identificar uma subfração da LDL eletronegativa dentro da população total de partículas pequenas de LDL, e não 100% das LDLs pequenas. Entendem? Então, eu estou, na verdade, mapeando um caminho, mas nesse caminho, ele não contém simplesmente LDL eletronegativa e partículas de LDL pequenas. Eu tenho um caminho onde eu tenho partículas de LDL eletronegativas e uma população de LDLs pequenas. Muito pequenas, medianamente pequenas e também as grandes. E o meu epítopo, ele pode estar, por exemplo, nas que são muito pequenas. Poderia ser isso. Uma das justificativas. Tá? Mas a gente realmente não conseguiu ainda compreender 100% por que não teve o resultado também para o grupo de frutos secos. O mesmo aconteceu com os autoanticorpos, ou seja, há uma coerência entre esses dois ensaios, mas não há uma coerência desse perfil com os dados de tamanho de partículas e também de concentração. Isso mostra que a gente nem sempre consegue entender os resultados biológicos também. E por isso a gente continua pesquisando, continua estudando, né? E continua realmente trazendo situações
muitas interrogações para a gente discutir e ouvir ideias também, né, em seminários como esses ou em outras reuniões científicas. Uma dieta boa é você jogar o tudo seu com óleo de oliva? Eu acredito que uma dieta saudável hoje, né, ela, se você for pensar em que é uma dieta saudável, um modelo de dieta que hoje eu considero padrão em termos de qualidade é a dieta do Mediterrâneo. E ela contém esses dois elementos. E ela não contém o controle de gordura saturada. Mostrando que é muito mais interessante você pensar na qualidade do teu perfil lipídico do que na quantidade de lipídios consumidos. Porque a gente já sabe que consumir azeite de oliva, você está consumindo monoinsaturado. Consumir picanha é ácido graxo saturado. Pode estar sendo 30 gramas de um e 30 gramas de outro. O impacto é completamente diferente do ponto de vista metabólico. Tá? Então, o que a gente acredita hoje é que o segredo está na qualidade, não na quantidade. Com pessoas que têm problemas, né? Todas. Pessoas normais, assim, seria parecido também o resultado, não? A gente teria que ver, se, considerando pessoas saudáveis que têm um padrão de dieta mediterrânea, porque todas essas aqui já tinham de base a dieta do Mediterrâneo. Todas elas. Era a rotina deles, né, desde que nasceram. Então a gente teve que pegar alguém aqui, o grupo controle, o grupo seria aqui o grupo normolipidêmico, ou um grupo com baixo risco cardiovascular, dentro também da dieta do Mediterrâneo, para a gente ver o quanto seria essa diferença nessa realidade. Sem dúvida nenhuma. Mas, para mim, hoje é o padrão de dieta. Se alguém quer mudar, né, quer fazer uma reeducação alimentar, pensando em diminuir risco cardiovascular, diminuir a LDL eletronegativa, diminuir tamanho de partículas, a dieta do Mediterrâneo seria a que eu recomendaria. Então, eu acho que por hoje a gente termina. Eu deixo aqui realmente muito obrigada pela atenção de vocês. Deixo o meu e-mail para quem tiver interesse da gente trocar alguma informação. E eu queria deixar, vou passar o material depois, deixar à disposição do Cristiano aí, para deixar no site. E eu queria só fazer uma propaganda, né? Que um artigo que a gente, na verdade, uma revisão que a gente enviou para a revista Aterosclerose, né, foi publicado e já está disponível no PubMed. Então, quem tiver interesse de olhar, é uma revisão bastante completa, que nós trabalhamos mais de um ano nesse material e que foi um presente realmente que a gente recebeu depois desse tempo todo de caminhada com a LDL eletronegativa. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada no PubMed, o trabalho está lá. E é da Ana Paula, né, que é a primeira autora, quem é a aluna nossa. Obrigada. Para dúvidas? Professora, você usa, a gente olha seus dados, tem N variáveis. Você já pensou em utilizar essa técnica multivariada para achar um caminho menos difícil? Na verdade, esses dados aqui que a gente está apresentando, né, são com média do padrão, ou com mediana e intervalo interquartil, né? Mas a gente já está trabalhando, tá, com modelos de regressão, tanto em linear, tanto simples quanto multivariado, para ver se a gente consegue encontrar um sinergismo entre esses diversos fatores que a gente monitora. A gente descobriu que a estatística pode ser, né, um aliado muito grande da gente para entender também essas respostas. A gente já está se apaixonando também por essa outra linha, né? Que a gente até recentemente não tinha muito conhecimento nisso. Mas a gente sabe que hoje não dá para ficar só na bancada do laboratório. Tem que saber SPSS. Ou SAS. Professor Nádio, se mostrou um dado ali que os autoanticorpos anti-partícula negativa eles estão diminuídos ou não entendi Qual muito foi bem. o último? Então, foi um dos primeiros. A senhora colocou lá e parece que eles estão aumentados na população que apresenta maior concentração de partículas negativas. Tá. O que se atribui a isso, então? Então, teoricamente, essa resposta imune está contribuindo, então, à formação da placa? Bem, se você perguntar para mim qual é o impacto, tá,
dos autoanticorpos dentro da fisiopatologia das doenças cardiovasculares, eu vou dizer para você que nem eu e talvez metade da torcida do Corinthians não tenha resposta. Não sabemos exatamente. Se você fizer uma pesquisa na literatura e colocar anticorpos anti-LDL oxidada e baixar todos os PDFs, você vai ver que não há um consenso na literatura. O que é que se fala? O que é que se fala é que primeiro eu tenho que ter um antígeno, primeiro eu tenho que ter LDL eletronegativo. Ponto. Na hora que eu tenho um antígeno, eu vou ativar a minha resposta imune e vou ter o quê? Anticorpos. Nessa hora eu vou ter um valor crescente em função da patologia de base, antígenos aumentando e anticorpos seguindo atrás, essa tendência. Então vai crescendo. Do ponto de vista imunológico, quando a gente tem essa relação crescente antígeno-anticorpo, tem um objetivo. Qual é? A formação de imunocomplexo. A formação de imunocomplexo vai fazer com que, no terceiro momento, você tenha o quê? Menos antígeno livre e menos autoanticorpo. Tá? Lógico que também não é uma relação matemática. Mas se fosse, a gente teria que ter, no segundo momento, no terceiro momento, mais autoanticorpos, mais imunocomplexos e uma diminuição tanto do antígeno quanto do anticorpo. Isso se a resposta imune conseguisse controlar o processo aterosclerótico. Só que na prática nós sabemos que a resposta imune é um dos elementos envolvidos, tá? Dentro da complexidade mesmo da aterosclerose. Então, se você perguntar para mim, é bom ou ruim ter autoanticorpo elevado? Aí eu vou te dizer, eu não sei. Não sei te dizer qual é a resposta. Por isso, eu prefiro, tá, quantificar o antígeno. O antígeno, para mim, ele tem uma relação mais verdadeira com o evento cardiovascular. O anticorpo, ele vai depender muito de determinados outros fatores. No momento onde você está quantificando, se tem mais imunocomplexo, se não tem. Então, medir autoanticorpo, a gente só faz meio que para confirmar os antígenos. Usar somente o autoanticorpo, já usei, não uso mais. Porque não acredito mais nele isolado. Ô Nájila, essa LPA, ela é tão heterogênica quanto a doença? A LPA, ela tem sim um potencial pró-heterogênico, como a gente já sabe em modelos experimentais, em trabalhos clínicos, tá? Existiu no começo, tá, das investigações com LDL eletronegativa, alguns comentários que a LDL eletronegativa, ela saía juntamente com a LPA, lá no cromatograma. E aí, quando a gente produziu o anticorpo, isso foi uma crítica de um revisor, tal, e aí a gente foi tirar a prova dos nomes. Nós aplicamos LDL, eletrototal, e ficamos observando como saiu o cromatograma e onde saía a LDL eletronegativa. Depois nós compramos LPA pura, né, ressuspendemos e aplicamos. E aí vimos aonde saía a LPA. Depois colocamos a LPA dentro da nossa LDL e aplicamos. E a gente viu que no nosso sistema ela saiu em outro momento de retenção. LPA é proaterogênica? É. Mas ela não é sinônimo de LDL eletronegativa. E ela não é, no nosso modelo, ela não é uma, digamos assim, uma partícula que poderia estar dando uma reação cruzada nos nossos LPAs. Porque não corre o risco do antígeno que nós usamos ter contaminação com LPA. Que foi uma dúvida que nós tivemos frente a um comentário de um revisor. Esse estudo que você mostrou, que você teve lá na Espanha, qual é o grupo de pessoas que Nesse estudo aqui, esse estudo aqui foi só um subestudo daquele macro. Aqui eu fiquei com 150 indivíduos. E com acompanhamento somente de 1 ano. O estudo maior tem quase 8 mil pessoas que está sendo acompanhada por 5 anos. Esse muito desse acontecendo no nosso país? De intervenção com nutrição, não tem. Não tem. Vai ter o nosso, né, André? Vai. Mas não tem. Para fazer estudo
de uma forma certa, você tem que pegar grupos próximos, né? Porque se você pega um grupo de São Paulo, do Norte, do Sul, como as dietas são muito diferentes, fica difícil, né? Por isso que avaliar, né, o consumo alimentar dos indivíduos, quando você vai fazer um estudo de intervenção nutricional, é fundamental. É fundamental para que depois você consiga até entender e lançar dentro dos modelos lá, né, o fulano que teve o padrão alimentar X e teve a resposta Y, esse resultado é coerente com o outro, teve um outro padrão alimentar, por isso ele teve, né, uma resposta diferenciada. Nesse estudo, logicamente, não dá para a gente detalhar com todos esses aspectos, mas nesse estudo nós avaliamos também o quanto o grau de aderência à intervenção repercutiu em cima das respostas, do desfecho, né? E a gente conseguiu mostrar, através também do modelo de regressão, que os indivíduos que tinham aderência entre boa e ótima, eles tinham menos LDL eletronegativo. Isso para todas as intervenções. Então, quem vai aderir melhor à intervenção vai ter um maior benefício com a dieta. Tá? Então, isso é um dado bastante interessante, que a gente tem que ter consumo alimentar. Tem que ter ferramentas de questionário, né? Tem que ter uma equipe de nutricionistas envolvidas para poder fazer esse acompanhamento. E tem que ter um trabalho de estímulo para essa população continuar na intervenção e dizer fazendo. E pedir para essa população também dizer, no mês tal eu não consumi mais as castanhas. Por quê? Não, porque eu tive um problema gastrointestinal e aí eu parei, porque eu pensei que era castanha que estava fazendo mal. Você não vai ser punido. Quem vai ser punido somos nós se não tivermos a verdade. Porque nunca vamos entender o resultado. Né? Então esse é o fato. Então, mais alguma dúvida? Com relação esse estudo foi feito com homogeneidade faixa etária, sexo? Não. Eles são adultos, mas nós temos uma faixa etária bem ampla. Sexo também não? Homens e mulheres. Muito obrigada.